Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho, vamos lá, vamos de direito administrativo hoje, vamos trabalhar improbidade administrativa, a lei 8.429 de 92, é a nossa segunda aula, tá? A primeira aula já está aqui no YouTube, já está no Spotify, aproveite, assista ou ouça quando quiser. E vamos agora para a nossa segunda aula. Sempre começando com uma questão, vou botar uma questão aqui do Sebrasp de 2019. Ela fez assim a pergunta, o CESP. A lei de improbidade administrativa elenca as penas aplicáveis àqueles que praticarem atos de improbidade. O agente público que, atentando contra os princípios da administração pública, for condenado em ação de improbidade por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício, estará sujeito à pena de, letra A, suspensão dos direitos políticos, pelo período de 8 a 10 anos. Letra B, suspensão da função pública pelo período de 5 a 8 anos. Letra C, ressarcimento integral do dano, ainda que seja presumido. Letra D, proibição de contratação com o poder público pelo prazo de 3 anos. E letra E, multa limitada a 20 vezes o valor da sua remuneração. Bom, na aula passada, nós estudamos as hipóteses de improbidade administrativa, artigo 9º, 10, 10A e o 11, tá? Nós vimos lá todas elas, damos todas as situações e hoje a gente vai fazer o quê? Vamos trabalhar a parte punitiva e a parte processual da improbidade administrativa. Bacana? Então, para responder essas questões, eu tenho que saber quais são as punições dela, beleza? E quando se dá e como se dá. Vamos lá. Então o artigo 12 nos traz o que? As punições. Vamos lá, pega o artigo 12, se você estiver ouvindo, vamos lê-lo, tá? E aí depois a gente vai fatiar e escrever alguma coisa importante, se você quiser. Artigo 12 diz assim: independentemente das sanções penais, civis e administrativas, ok? Elas são independentes, prevista na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas de forma isolada ou cumulativamente. Bacana? Anota aí, isolado ou cumulativamente. De acordo com a gravidade do fato. Lá no artigo 9º, ok? Ele poderá ser sancionado em perda dos bens ou valores, acrescidos de forma ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função, integral do dano, vírgula, quando houver perda da função, então ressarcimento do dano só não é presumido, tem que existir, tem que ser comprovado quando houver, para que possa ser ressarcido, ok? O Estado. Outra, perda da função pública. Outra, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Pagamento de multa civil, cuidado, não é multa penal, cuidado, de 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, o que ele arrecadou. E, por fim, a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Ok? Beleza? No artigo 10, o que nós temos? Artigo 10, aquele caso prejuízo erário, né? Ressarcimento integral do dano. Ok? Ressarcimento integral do dano, vírgula, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância. Além disso, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. No artigo 11, o que nós temos? Ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração. Cuidado, aqui não é o que foi auferido, é sim da remuneração, que nós estamos tratando de violação dos princípios da administração pública, né? O artigo 11. Beleza? 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 3 anos. E por fim, o inciso 4 vai trazer as punições do 10A. Lembra lá, aquelas situações de prejuízo tributário, questões tributárias, né? O 10A. Na hipótese 10A, perda da função pública,
suspensão de direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 3 vezes o valor benefício financeiro ou tributário concedido, ok? Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente, ok? Então, lembrando que essas penas são independentes, né? Isso pode ser aplicado de forma isolada ou cumulativamente. Lá, quem está assistindo nossa aula no YouTube, eu fiz uma tabelinha bisurada aqui. Bom lá. Inclusive, eu já tinha apresentado ela na aula passada, né? Então, vamos lá. Então, eu tenho as espécies enriquecimento ilícito, o artigo 9º, prejuízo ao erário, o artigo 10, tributário, 10A, e os princípios, violação aos princípios, o artigo 11, né? E esses são os verbos que são apresentados. Receber, perceber, adquirir, incorporar. Lembra que eu falei para vocês, no enriquecimento ele ganha com isso, ele recebe, ele percebe, ele adquire. Os verbos são diferentes. No prejuízo, não é para ele, normalmente ele ajuda a terceira pessoa. Olha lá, ele facilita, ele doa, realiza, concede, frustra, ordena, age, libera, celebra, concorre e permite. São diferentes os verbos, né? O tributário, conceder, aplicar ou manter, e no violação dos princípios, praticar, retardar, deixar de praticar, negar, frustrar, deixar, revelar, permitir, deixar de cumprir. Bacana, descumprir. É bom analisar esses verbos, que aí são uma válvula de escape, que se você realmente não conseguir lembrar, você lembrar pelo menos dos verbos, peraí, os verbos aqui já dá mais ou menos, começou assim, vou chutar aqui, já chuta mais ou menos de forma consciente. Perda, ele vai ter perda de bens e funções praticamente em todas as situações. Só cuidado. No enriquecimento, aliás, todas não, tá meio a meio. No enriquecimento, bens e funções, perda de bens e função pública. No prejuízo, perda de bens e função pública. No tributário, só função pública, não tem perda de bens. E no princípio, só função pública, não tem perda de bens. Ressarcimento erário, praticamente todos são integral. Só no tributário que não é mencionado, tá? Mas todos são ressarcimento integral. Suspensão de direitos políticos. Lembra lá, o artigo 9º é o mais grave, vai do mais grave para o mais brando. Artigo 9º, 9 a 10 anos, suspensão. 8 a 10 anos. Falei 9, 8 a 10 anos. O artigo 9º, 8 a 10. Prejuízo erário, de 5 a 8 anos. Tributário, de 5 a 8. E princípios, 3 a 5 anos. Multa civil, 3 vezes o valor do enriquecimento. Prejuízo, 2 vezes o valor. Tributário, até 3 vezes o benefício, tá? Até o benefício que foi beneficiado. E os princípios, até 100 vezes o salário do servidor público. Proibição de contratar. Artigo 9º, 10 anos. Artigo 10, 5 anos. O artigo 10A não fala, ok? E os princípios, 3 anos. E a conduta, ok? Todas são dolosas. A única que cabe a forma dolosa ou culposa é prejuízo do artigo 10. Beleza? Caso ocorra uma acumulação de condutas, qual deve prevalecer? Caso um ato que, de forma abstrata, considerado qualifique os 3 tipos, deve-se imputar apenas o mais grave, qual seja o enriquecimento. Okay? Então, o enriquecimento, aqui não tem conversa de direito penal, né? Aqui é um procedimento civil administrativo. A lei tem essa natureza civil administrativa. Mas vamos fazer um casamento lá com o penal. O penal tem o chamado princípio da consunção. Lembra da consunção? Crime fim, ele vai englobar o crime meio. Então, mais ou menos assim. O crime mais grave aqui é o enriquecimento. Então, o artigo 9º, crime não, né? A conduta, o ato, né? Esse ato improbo, ele vai abarcar, ele vai engolir os outros menos grave. Outra pergunta. Como deve ser interpretado o termo perda da função pública? Bom, deve ser interpretado de forma bem ampla, abrangendo servidores públicos estatutários, servidor público ocupante de cargo em comissão, empregados públicos, titulares de mandato, etc. Okay? Então, perda da função pública é amplo. Tá? Outra pergunta. A aplicação da pena de demissão por improbidade administrativa é exclusiva do Poder Judiciário? Não sendo possível a sua incidência em um processo administrativo disciplinar, ou seja, pena de demissão só pode ser pela justiça, a resposta é um sonoro não. Tá? A condenação administrativa do servidor é o suficiente para justificar a sua demissão. O ato de extremidade, né, que é a demissão,
foi empregado, inclusive, esse entendimento pela terceira seção do STJ, terceira seção que tem a função de unificar a jurisprudência, né? Então, a decisão judicial só é indispensável para a aplicação das penas de suspensão de direitos políticos e indisponibilidade dos bens ou ressarcimento horário, ok? Repetindo, suspensão de direitos políticos, indisponibilidade dos bens ou ressarcimento horário, essa aí precisa do juiz. Agora, perda da função pública, ou seja, ele ser demitido, não precisa do judiciário. Beleza? Tranquilo? Cuidado. É possível a aplicação da cassação da aposentadoria como sanção por ato de improbidade? Bom, isso é um terreno ainda nebuloso. Tem posicionamentos dentro do STJ que divergem, tá? Porque o artigo 12 da Lei de Improbidade não prevê a cassação de aposentadoria como sanção. Aí se questiona se é possível a sua imposição. O indivíduo que praticar o ato de improbidade poderá receber como punição essa cassação da aposentadoria? Dois posicionamentos. A primeira turma do STJ vai dizer que não é possível, tá? Não é possível porque o artigo 12, quando cuida das sanções aplicáveis, para quem comete ato administrativo, não falou nada. Se o legislador nada falou, então não é para ser aplicado. Essa é a ideia. Já a segunda turma do STJ diz que é possível. É plenamente possível a aplicação, ainda que não haja previsão. Porque se trata de uma decorrência lógica da perda do cargo. Sanção essa última expressamente prevista no artigo 12. Então, se perde o cargo, ele também perderá a aposentadoria. Professor, qual é o posicionamento, digamos assim, predominante? Não tem, tá? Tem um empatado. Então, essa aqui é uma questão que pode vir para você. É uma questão aberta, tá? Prova teste não vai vir, porque tem esses dois posicionamentos. Eu acho difícil ele falar conforme a primeira turma do STJ, tá? Eu nunca vi prova assim. Quando há divergência entre o STF e o STJ, tudo bem. Agora, entre turmas, realmente é questão de dissertativa. Vamos continuar, vamos progredir. Vamos fazer uma questão agora, vamos mexer com caixa de abelha. Vamos mexer numa caixa de abelha aqui. Imagine a seguinte situação. Mesmo gozando de vitaliciedade, e a lei prevendo uma série de condições para a perda do cargo do promotor de justiça. Se ele for réu de uma ação de improbidade, ele pode ser. Ele pode ser condenado pela perda da função pública? Vou melhorar a pergunta. O membro do Ministério Público pode ser réu em uma ação de improbidade administrativa, tá? E, ao final, ser condenado à perda do cargo. Mas, mesmo sem ser adotado o procedimento da lei 8.725/93 ou a lei complementar 75/93, a pergunta é: o promotor de justiça, ele é vitalício. Para ele perder o seu cargo por um processo administrativo, ele precisa ser submetido à lei própria dele, ok? Mas a pergunta é: eu posso montar uma ação de improbidade administrativa contra o promotor, mesmo não obedecendo à lei própria, a lei complementar 95/93, 75/93? O STJ falou sim. Sim, é possível. No âmbito da ação civil pública de improbidade administrativa, a condenação do membro do Ministério Público à perda da função pública, prevista no artigo 12, que é da lei dele, 9.429, na lei de improbidade administrativa. Ok? Beleza? Mas eu vou insistir. A lei, pensa comigo, Kleber, a lei 8.625/93, que é a lei orgânica nacional do Ministério Público, e a lei complementar 75/93, que prevê uma série de regras, não é bagunçado. É difícil para poder conseguir expurgar um promotor de justiça que possa ser ajuizada a ação civil pública para a perda de cargo contra o mesmo Ministério Público, né? Lá tem a regra para poder fazer ele perder o cargo. Esses dispositivos impedem que o membro do Ministério Público perca o cargo em ação de improbidade? A resposta de novo, não impede. Eu já disse, segundo o STJ, o fato dessas leis preverem uma garantia, vitaliciedade ao membro do Ministério Público e a necessidade da ação judicial para a aplicação da pena de demissão não significa que ela proíba que o membro do Ministério Público, o promotor de justiça, possa perder o cargo diante de uma ação que não é a própria para perder o cargo dele, que rege a lei orgânica dele, mas sim improbidade administrativa. Ok? Entre outras palavras, existem as ações previstas na própria lei orgânica deles, né? Mas essas não excluem, não impede que ele perca o cargo pela lei
de improbidade administrativa pela 8.429 de 92. Beleza? Superamos isso? Maravilha. Se um membro do Ministério Público praticou um ato de improbidade administrativa, ele poderá ser réu em uma ação civil e perder o cargo? Essa ação deverá ser posta pelo segundo rito da lei da carreira? Essa aqui a resposta é a mesma, né? Acabamos de falar, né? Ficou até repetida essa questão. Maravilha. É que esse aqui é um posicionamento mais recente, esse aqui é o mais antigo, mais bacana. Batemos, nós entendemos que sim, é possível. Então caiu para você uma prova objetiva. O promotor de justiça pode perder o cargo através da lei de improbidade administrativa? Sim. Mas existe a lei dele, não interessa. Não interessa se existe a lei dele. Ele vai ser aplicada a lei de improbidade, ele também pode perder o cargo por aqui. Bacana? Pergunta. No caso de condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública. Bacana? Lá no artigo 11. As penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios podem ser fixados abaixo do limite legal de 3 anos. Porque lá acabei de ler para vocês que o limite do 11 é de 3 anos, né? Mas aí, eu posso dar o juiz pode falar, não, esse cara merece aí a perda de serviço por 2 anos. Pode aplicar abaixo do mínimo? Bom, o STJ falou que não, viu, gente? Não. Considerando que esse é o mínimo que está no artigo 12, inciso 3, não ocorrendo autorização na lei para estipular sanções abaixo desse patamar, tá? Então, o artigo 12 prevê as sanções que são aplicáveis para os casos de improbidade administrativa. Para cada ato, o legislador fixou um conjunto de penalidades, né? Se praticou o artigo 9, o inciso 1, artigo 12. Se cometeu o artigo 10, responde pelo inciso 2 do artigo 12. Se cometeu o artigo 11, deverá receber sanções do inciso 3 do artigo 12. Então, já existe uma tabela para isso. Okay? No caso do inciso 3, a lei prevê a suspensão de direitos políticos por 3 a 5 anos. E a proibição de contratar pelo prazo de 3 anos. Logo, não é possível que o julgador estipule prazo a menor do que o estabelecido pela lei. Beleza? Maravilha. Vamos descer aqui. Casuística. As penalidades praticadas em decorrência da prática de ato de improbidade administrativa podem ser revistas em recurso especial? Sim, tá? É possível que essas punições sejam revistas, tá? Desde que esteja presente a violação a princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tá? O STJ fala, não, você foi desproporcional essa pena aqui. O STJ entende que isso não configura reexame de prova, tá? Não encontrando impedimento na súmula 7 do STJ, que fala que a pretensão do sistema do simples reexame de provas não seja recurso especial. É um impedimento. Você não pode fazer isso em discussão com um recurso, chamado recurso especial, que o advogado impetra diante do STJ, para poder baixar a pena do cara, por exemplo. Ok? Não caracteriza reexame de prova. Pode ser feito? Pode. O tribunal pode reduzir o valor evidentemente excessivo ou desproporcional da pena de multa por ato de improbidade administrativa, ainda que na apelação não tenha havido pedido expresso para sua redução. Veja, estabeleceu uma pena de multa lá na lei de improbidade administrativa. Multa de, digamos, 100 vezes o valor do salário do servidor, da remuneração do servidor. É pesado pro cara, né? Aí a defesa não apelou para o Tribunal de Justiça, só que não falou nada de redução. O tribunal, analisando isso, vendo que é desproporcional ao servidor, ele pode realizar o abrandamento, pode diminuir essa pena? Pode, tá? Apesar que a regra é a correlação à congruência, ou seja, o tribunal só pode julgar o que foi pedido no recurso. Se não falou nada no recurso, o certo ele não pode julgar. Mas nesses casos, tá? Nesses casos, né? O juiz ele pode, nesse caso, o desembargador, né? Ele diante de uma situação de excesso ou desproporção, assim, clara, patente, ele pode realizar a redução dessa punição. Pergunta, é indispensável, sob pena de nulidade, a indicação das razões para a aplicação de cada uma das penas, levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade? Ou seja, quando o julgador for aplicar a pena, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa, ele tem que fundamentar cada uma dessas punições? A resposta é sim, tá? O juiz tem que fazer isso sob pena de nulidade. Pergunta, o que acontece se no momento do trânsito julgado, ou seja, da condenação definitiva, o condenado ocupa cargo diferente? Vou te dar um exemplo. Ele era policial federal, comete o ato de improbidade,
o processo é contra ele imputado, tramita o processo por 2, 3 anos. Nesse meio tempo, ele passa no concurso para defensor público. A pergunta é, nesse caso, e aí vem a decisão, ó, perda do cargo público. Aí ele fala, não, mas eu já saí, já não sou mais policial federal, sou defensor público. A pergunta é, essa punição, perda do cargo público, atinge apenas o cargo que ele exercia quando cometeu o ato de improbidade ou aplica-se ao cargo atual? Bom, você vai falar assim, professor, é o justo, né? Se ele cometeu a improbidade por tempo que ele era policial federal, ou policial rodoviário federal, que inclusive esse é o caso, ele vai, é o caso do tempo. Tempo rege acto, né? O tempo rege o ato. Não! O STJ falou que nesses casos ele vai perder a função do atual cargo que ele ocupa. Se ele é defensor público, ele vai perder o cargo de defensor público. Tá? Essa decisão agora é de setembro de 2020. Beleza? Bacana? Vamos evoluir. O artigo 12 da lei que nós estamos estudando não prevê a cassação. Ah, isso que nós já falamos, né? Nós já falamos, ficou repetido. Eu vou até apagar isso aqui que nós já falamos lá atrás. Tá? Tem 2 posicionamentos. Cassação da aposentadoria. A condenação pela Justiça Eleitoral ao pagamento de multa por infringência a disposições contidas na lei das Eleições. A Lei 9.504 de 97. Impede, veda a imposição de nenhuma das sanções previstas na improbidade administrativa, inclusive a multa civil pelo ato de improbidade. Ou seja, se o cara for punido já na lei eleitoral, tá? E nisso automaticamente também gera a improbidade. A pergunta é, se ele já foi punido pela lei eleitoral, não precisa ser punido pela lei de improbidade? Errado, tá? Errado. Porque as penas, as instâncias são independentes. Ok? Fechamos esse ponto, vamos falar de declaração de bens, tá? Quando você tomar posse daqui uns dias, ou quando você passar no exame de ordem, passar de ordem não se enquadra aqui, mas normalmente é quando você tomar posse mesmo, você tomar posse do seu cargo público, você, ou quando você tomar posse, ou o exercício de agente público fica condicionado, ou seja, a posse e o exercício seu como servidor público fica condicionado à apresentação de declaração de bens e valores. Você tem que apresentar, que compõe o seu patrimônio privado. Isso está no artigo 13, tá? Cuidado, tem que comprovar. A fim que seja arquivado no serviço do pessoal competente. Parágrafo 1º fala o seguinte: a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações, tudo. Qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizados no país ou até no exterior. E quando for o caso, abrangerá bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, ou seja, do servidor, excluído apenas, grifa no seu material, objetos e utensílios de uso doméstico. Parágrafo 2º. A declaração de bens será anualmente atualizada. Grifa não é semestralmente, é anualmente. E na data que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Então, é anualmente atualizada e quando ele deixar o cargo também deverá reapresentar essa declaração. Parágrafo 3º. Será punido com a pena de demissão, cuidado, não é advertência, pena de demissão, a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declarações de bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa, ok? Falou mentira, mentiu quanto a seus bens, ou se negar a prestar, recusar, pena de demissão a bem do serviço público. É claro, é ampla defesa contraditória, parará. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Receita Federal, em conformidade com a legislação do imposto sobre a renda, né? Então, pode entregar a declaração de imposto de renda. Beleza? Do procedimento. Vamos falar do procedimento da ação de probidade. Vamos entrar agora no artigo 14. Tem uma regrinha a seguir, tem um rito, né? Qualquer pessoa, grifa, poderá representar a autoridade administrativa. Não está falando de ação judicial, viu? Não está falando de ação civil pública de ato de improbidade, que é só os legitimados, promotor de justiça e as pessoas jurídicas que nós falamos lá atrás. Ok? Só os legitimados. Agora, levar a notícia à autoridade administrativa, qualquer pessoa. Qualquer pessoa.
para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. Parágrafo 1º. A representação que será escrita, essa representação de qualquer pessoa, pode ser escrita ou reduzida a termo. Quando a lei fala reduzida a termo, quer dizer que ela pode ser aceita da forma verbal, mas tem que ser digitada, reduzida a termo, e assinada pelo declarante, né? E conterá a qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação das provas de que tenha conhecimento. Okay? Parágrafo 2º. A autoridade administrativa rejeitará a apresentação em despacho fundamentado se esta não contiver as formalidades estabelecidas no parágrafo 1º deste artigo. A rejeição não impede a representação ao Ministério Público, tá? Nos termos do artigo 22 desta lei. Parágrafo 3º. Atendidos os requisitos da representação, a autoridade administrativa determinará a imediata apuração dos fatos. Em se tratando do servidor federal, eu vou aplicar as regras do artigo a 8.112 de 90, ok? Artigo 15. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal ou Conselho de Contas da existência desse procedimento administrativo para apurar a prática desse ato de improbidade. Estamos no terreno administrativo, não estamos no terreno judicial, ok? Parágrafo único. O Ministério Público ou o Tribunal de Contas poderá, a requerimento, a pedido, designar um representante para acompanhar o procedimento. Artigo 16. Havendo fundados indícios, não é prova, fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria do órgão para que requeira ao juízo competente a declaração, olha lá, do sequestro dos bens. Toma cuidado, tá? O sequestro de bens não é determinado pela comissão administrativa, tá? Quem determina o sequestro de bens é a justiça, só o juiz. Ele provoca o Ministério Público ou a Procuradoria para que eles provoquem a justiça para que sejam sequestrados os bens do agente ou terceiro que tenha enriquecido ilicitamente ou causado danos ao patrimônio público. Esse pedido de sequestro será processado de acordo com os ditames do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação ou exame de bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, nos termos de leis ou dos tratados internacionais. Bacana, tranquilo, maravilha. Alguns detalhes ainda sobre esse procedimento administrativo. Tá? A Constituição Federal estabelece que 2 instrumentos processuais, tá, com natureza de garantias fundamentais para rebater, em defesa da rebater os atos de improbidade, ou seja, defender a moralidade administrativa, que são a ação popular e a ação de improbidade administrativa. Mas é cabível a propositura de ação civil pública também, de ato de improbidade, diante de um controle difuso e de natureza difusa, não é controle difuso, de natureza difusa do interesse tutelado. Isso quem fala é o STJ. O Ministério Público tem legitimidade para propor ad causum, pode propor ação civil pública objetivando o ressarcimento de danos ao erário decorrente de ato de improbidade? Sim, é possível. Então, na justiça, eu tenho 2 espécies de ações. A ação popular e a ação de probidade. Tá? A ação popular, qualquer pessoa pode propor, tá? Qualquer cidadão. Gente, só estou avisando que esse procedimento administrativo que eu falei para vocês, tá? Esse do artigo 14 é procedimento administrativo, tá? Mas é possível, deixa eu só até retificar o que eu falei lá atrás, é possível que um cidadão possa buscar na justiça. Só que aí ele não leva a notícia à administração, ele vai levar a notícia ao juiz, através de um processo, de uma ação chamada ação popular. Tá? E o pedido é a anulação do ato lesivo à moralidade e condenação do réu ao pagamento de perdas e danos. Tá? Já na ação de probidade administrativa, a ação civil é proposta pelo Ministério Público, estou falando no âmbito da justiça, ou pessoa jurídica interessada. Nada impede que o processo administrativo continue propagado, sendo dado seu andamento internamente, ok?
Cuidado que a proibição de ação é proibido a chamada ação de improbidade administrativa subsidiária. O que é isso? O que é uma ação de improbidade administrativa de forma subsidiária? A ação de improbidade administrativa de forma subsidiária é quando aquela em que o agente, em que o Ministério Público não promove a ação no tempo correto, e aí o indivíduo entra no lugar, qualquer pessoa entra no lugar do Ministério Público e propõe a ação civil pública. E essa modalidade não é possível, tá? Isso existe na ação penal, lá. Quando o promotor de justiça não propõe a denúncia no tempo correto, aí a vítima, né, contrata um advogado e o advogado entra com a ação penal privada subsidiária da pública. Mas aqui não tem como. Se um promotor não propôs ação civil pública, então que proponha então a ação popular qualquer pessoa, ok? É possível a instauração de procedimento investigatório em caso de denúncia anônima? Sim, tá, gente? É possível, tá? O STJ já entendeu que é possível a instauração de um procedimento investigatório de denúncia anônima, né? Até mesmo essa denúncia, até mesmo em caso de denúncia anônima, só que tem que ser verossímil, né? Tem que ter realmente alguma... Normalmente o que é indicado é que já existe alguma investigação rolando, digamos assim. Já existe uma investigação rolando, aí vem a denúncia anônima confirmando essa investigação. Aí, beleza. Ela, por si só a denúncia anônima, eu não posso propor a investigação, tá? O procedimento investigatório, nem criminal ou administrativo. Tem que ter tem que ter realmente esse fumus bonior, essa fumaça do bom direito, que realmente existe algum indícios que realmente está ocorrendo. Aí normalmente é realizado alguma investigação preliminar para daí sim propor o início da investigação oficial. Vamos falar um pouquinho da ação judicial de improbidade. A ação judicial de improbidade está contida no artigo 17. Fala assim: ação principal que terá rito ordinário, ou seja, na justiça, será proposta pelo promotor de justiça, ou seja, pelo Ministério Público, ou pessoa jurídica interessada, no prazo de 30 dias. 30 dias da efetivação da medida cautelar. Que medida cautelar é essa? O sequestro de bens. Se for feito um pedido de sequestro de bens, ele terá o prazo de 30 dias a partir desse sequestro para poder propor a ação principal, tá? E aí eu tenho uma novidade do pacote anticrime, tá? Que é a possibilidade da celebração de acordo de não persecução civil. Isso mesmo. Lá no direito penal nós temos o acordo de não persecução penal. Agora, no âmbito da ação de probidade, é possível o acordo de não persecução civil, que seguirá antes do processo, antes de ser proposta a ação de improbidade, vai tentar se fazer uma composição com o réu, com o investigado, para depois ele virar réu no processo, para que, se não for o caso de fazer antes de propor a denúncia, antes de propor a ação civil, ser realizado esse acordo de não persecução civil. Cuidado, não é acordo de não persecução penal. Toma cuidado para não confundir, ok? Então, o acordo de não persecução civil já veio para já existia essa tendência, tá, de análise da possibilidade da conciliação, né? Porque você sabe que existe o princípio da indisponibilidade dos bens públicos, indisponibilidade do caráter público, né? Do erário, de tudo, dos bens públicos que são indisponíveis, né? Então, nesse sentido, havia uma resistência quanto a isso. Hoje não mais, hoje é tranquilamente possível a realização desse acordo de não persecução penal. Inclusive até a possibilidade de acordo. Vou falar para vocês aqui embaixo. Parágrafo 2º. A Fazenda Pública, quando não for o caso, promoverá as ações necessárias à complementação do ressarcimento do patrimônio público. No caso de ação principal, ter sido proposta pelo MP, aplica-se no que couber os artigos 6º, parágrafo 3º da Lei 4.717 de 65. Bacana? O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como custos legis, né? Na verdade não é custos, hoje é custo iuris, né? Fiscal do direito, não fiscal mais da lei, né? Se trouxe com o Código de Processo Civil de 2015, mudou, não é mais fiscal da lei, sim fiscal do direito, né? O promotor de justiça.
beleza? Sob pena de nulidade. Grifa aí que isso aqui cai em prova. Parágrafo 5º. A propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas as ações posteriores intentadas que possuem a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto. Ou seja, todas as ações civis que sejam no mesmo assunto serão distribuídas para aquele primeiro juiz que conheceu da ação, da primeira ação. Parágrafo 6º. A ação será instruída com documentos, justificação, contendo de insuficiência de existência do ato de improbidade ou com razões fundamentais da impossibilidade. Bacana. Parágrafo 7º. Estado inicial em devida forma, inicial é o pedido, né? O juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido para oferecer manifestação por escrito, tá? Essa manifestação por escrito é chamada como defesa prévia ou defesa preliminar, que poderá ser instruída com documentos justificando dentro do prazo de 15 dias. Então, ele vai ser intimado para apresentar uma defesa preliminar, uma defesa prévia dos fatos que estão contra ele sendo imputados. Depois disso, ele tem um prazo de 15 dias. Depois disso, recebida essa manifestação, o juiz, no prazo de 30 dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita. Ok? Ou, de outra banda, o juiz recebe a petição inicial, será o réu citado para aí apresentar a contestação. Veja, o réu primeiro ele apresenta uma defesa preliminar, que não é a contestação propriamente dita, okay? No prazo de 15 dias. O juiz pega essa defesa preliminar junto com o pedido do Ministério Público, analisa por 30 dias e aí ele fala, olha, tá tudo certo, promotor de justiça, o servidor, vamos lá, vamos para ação judicial. Vou processar você. Nesse meio tempo, o promotor pode conversar com a parte. Aliás, a denúncia é antes da denúncia, né? Antes da denúncia não, antes da ação, da proposta da ação, o acordo de não persecução penal. Mas tem outro momento, olha lá. Depois que o juiz intimou o réu, falou, olha, agora você é réu no processo, eu recebi a denúncia, eu recebi a ação, o pedido inicial, né? A gente está tão acostumado com o criminal, né? Mas na verdade o juiz recebe a petição inicial, o pedido que é uma ação civil, né? Que é outro nome, é outro termo utilizado, a petição inicial. O juiz fala, olha, você apresentou nos 15 dias, mas eu vou receber e vou começar o processo, tá? Aí foi incluído o 10A. Daí em diante não tinha mais como conversar, né? Começava o pau cantava. E aí o pacote anticrime trouxe o 10A que fala assim, olha, havendo a possibilidade de solução consensual, poderão as partes requerer ao juiz a interrupção do prazo. Cuidado, não é suspensão, é interrupção do prazo, grifa aí, tá? Interrupção do prazo para a contestação por prazo não superior a 90 dias. Bacana? Vamos entender esse procedimento. Então vamos lá. O promotor de justiça está aberto um inquérito civil público, está investigando o ato de improbidade. Okay? O promotor chama o funcionário público, o servidor público, fala, olha, ou o terceiro que esteja junto com o servidor, fala, olha, vou processar vocês. Vamos fazer um acordo aqui. Se vocês obedecerem aqui as regras desse acordo, devolver o valor, tá? Confessar que vocês realmente cometeram esse ato. A gente resolve isso, já antecipa aqui, você já paga o que você tem que pagar, e eu não proponho ação civil pública. A parte fala, pode propor, eu sou inocente. Beleza. Ele propõe a petição inicial, o juiz pega a petição, chama a parte, o servidor, você tem 15 dias para apresentar uma resposta prévia, e pode juntar documento. Ele junta. Okay? O juiz pega essa petição do promotor, mais essa defesa prévia do funcionário, junta as duas, em 30 dias ele dá a decisão. Se ele vai dar continuidade ao processo, ou às vezes ele para por ali. O juiz fala, olha, tem razão o promotor de justiça, vou começar o processo. E nesse meio tempo, o servidor fala, excelência, eu posso falar com o promotor? Pode. E aí o cara vai com o promotor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo, vamos suspender o processo, para que a gente possa conversar aí no prazo não superior a 90 dias, para a gente poder bolar aqui um acordo
e a gente resolver essa treta? O senhor tinha me falado lá atrás, mas eu não estava bem assessorado, agora eu quero. Pode, pode. Eles podem compor um novo acordo ali naquele momento. Então tem duas chances. Lá no acordo não persecução penal, antes de começar o processo, ou quando começou o processo, antes de realizar a contestação propriamente dita, eles se reúnem e podem fazer uma conciliação. Beleza? Em qualquer fase do processo reconhecida a inadequação da ação, o juiz pode extinguir, isso está no parágrafo 11, né, sem julgamento do mérito, a ação civil pública. Bacana, tranquilo. Então, lemos aqui o artigo completo, lemos o artigo 17, deu para entender muito bem, vamos falar algumas particularidades. Então, a ação é distribuída na primeira instância, em sua tramitação segue o rito ordinário. Assim, em regra, não há que se falar de foro de prerrogativa de função, viu, gente? Então, a ação civil pública pode ser proposta contra um governador de estado. Aqui em Cuiabá, digamos, o governador Mauro Mendes, se alguém for propor uma ação penal contra ele, se o Ministério Público for propor uma ação penal contra ele, essa ação penal, esse processo, tem que ir para Brasília. Brasília, vai para o STJ. Que lá, porque ele goza de um chamado foro de prerrogativa de função. Ok? Mas processo de improbidade administrativa não é de natureza penal. Não é de natureza penal. Então, essa ação civil pública pode ser proposta aqui em Cuiabá, para um juiz de direito? Sim. Sem nenhum problema. Ok? A jurisprudência e tribunais impõem algumas as seguintes exceções. Tá? Ok. Vamos lá. Tem algumas exceções. Eu falei do governador Mauro Mendes, só que tem uma exceção para o Mauro Mendes. Olha só. O governador do estado, se for uma ação civil pública contra o governador do estado, a regra é que eu posso propor aqui em Cuiabá, beleza? Mas, porém, contudo, entretanto, é governador, né, gente? Se essa ação que ele vai sofrer tem a possibilidade da aplicação da pena de perda do cargo de governador, né? Se tiver essa oportunidade, se tiver a possibilidade dele perder o cargo de governador pela improbidade que ele cometeu, aí não tem como. Como tem essa força de perder o cargo, aí eu vou ter que distribuir a ação no STJ. Mas se a ação civil pública não tem a força de fazer ele perder o cargo de governador, aí eu posso distribuir aqui em Cuiabá. Outra exceção, que não tem como, não dá para distribuir a ação em qualquer juiz, tem que ser em Brasília. Uma ação civil pública de improbidade administrativa contra um membro do STF. Aí tem que ser no próprio STF. Outra exceção, o ato de improbidade que foi praticado por um juiz que integra um tribunal, ou seja, um desembargador. Se for um desembargador, ou tem que ser um STJ. Se for um juiz do TRF ou do TRT, ou seja, desembargadores federais, também tem que ser no STJ, não pode ser um juiz comum. Essas são as 3 exceções. Governador que tem a possibilidade de perda do cargo, STJ. Membros do STF, ação civil pública só no STF. E juiz vinculado ao tribunal, ou seja, um desembargador estadual ou um desembargador federal, somente no STJ. Não pode ser proposta no juiz comum. Fora isso, meros mortais, um vereador, um prefeito, pode ser proposta a ação civil pública aqui, em qualquer vara comum. O pedido inicial, a petição inicial na ação de improbidade administrativa, além dos requisitos que estão lá no Código de Processo Civil, no artigo 319, né? Nem se fala mais 282, assim no 319, vamos até pagar aqui, 319 do CPC, né? Deve ser instruída também com os documentos, né, oficiais, né, documentos ou justificação que contém indícios suficientes da existência da improbidade, tá? Assim, além das condições que são necessárias para qualquer pedido inicial, qualquer petição inicial, na justiça, você tem que apresentar a chamada justa causa. Ou seja, tem que estar robusto ali que realmente houve o ato de improbidade administrativa. Okay? Havendo indícios de improbidade administrativa, as instâncias ordinárias poderão decretar a quebra do sigilo bancário. É possível a quebra do sigilo bancário. Tá? As ações que tratam desse artigo, já falei, né? É possível o acordo de persecução civil, né? Já falei o conceito de acordo de não persecução civil é o acordo que tem por finalidade impedir o início da ação civil pública, mediante a aceitação de algumas condições estabelecidas pelo promotor de justiça. Beleza? E a aplicação de sanções aos agentes responsáveis pela prática de supostos atos de improbidade.
como forma de tornar mais séria a efetivação, ou seja, adiantar a condenação. Havendo a possibilidade de solução amigável, 90 dias para tudo. Já falei para vocês. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública, cujo pedido seja a condenação por improbidade administrativa de agente público que tenha cobrado taxa por valor superior ao custo de serviço prestado, ainda que a causa de pedir envolva questões tributárias. O Ministério Público pode fazer isso, pode entrar com uma ação civil pública, um agente público, um servidor que cobrou taxa, né, por valor superior ao custo de um serviço prestado. Ele cobrou um a mais do que é previsto em tabelas? Sim, é possível. É possível. Isso é uma decisão de 2014, mas é possível. O STJ disse que é possível. É possível o deferimento de medidas acautelatórias de indisponibilidade de bens? Sim, nós já falamos que sim, é possível, né? Sem audiência da parte, ou seja, sem ouvir ela, sem ouvir a outra parte, eu posso bloquear? Pode. Ele chama-se de sem inaudita altera partes, né? É o bloqueio inaudita altera partes, ou seja, sem ouvir outra parte, eu faço o pedido, é possível. É possível a decretação de indisponibilidade de bens do promovido em ação civil pública por ato de improbidade quando ausente, ou seja, não demonstrada, a prática de atos, ou pelo menos a sua tentativa, que induzam a conclusão de risco, de alienação, oneração, dilapidação de patrimônio, de bens do acionado, dificultando ou possibilitando o eventual ressarcimento futuro? É possível, tá? É uma medida drástica, mas é possível. Ok? Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre aqueles adquiridos antes. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Vamos grifar ela aqui. Jurisprudência boa tem que grifar. Vamos lá. Na ação de improbidade, a decretação de indisponibilidade de bens pode recair sobre bens adquiridos antes do suposto ato, além de levar em consideração o valor do possível multa civil como sanção autônoma? Sim. Quer dizer que o cara cometeu o ato de improbidade hoje, enriqueceu, mas eu peço o bloqueio de valores antes, de uma lancha que ele tinha antes, digamos assim. É possível? É possível, para garantir a aplicação do ressarcimento integral do Estado. Se houver no excesso, devolva-se o excesso. Juízo de libação. O que é o juízo de libação? É uma análise prévia, né? Quando o magistrado recebe a petição. Isso que nós já falamos, nós já lemos lá em cima, né? O prazo tem juiz, essa preliminar, defesa preliminar, o juiz, antes de receber, ele faz essa análise se realmente vale a pena propor se ele recebe ou não, se ele começa ou não a ação civil pública. Ele primeiro olha, ele chama o réu, fala para ele apresentar a defesa em 15 dias. Aí o juiz, no prazo de 30 dias, ele analisa se vale a pena ou não propor receber a ação de improbidade administrativa. Ok? Isso é chamado de juízo de libação. Tá? Repare que isso é verdade, só vai apresentar a contestação depois de recebida a defesa prévia. Né? Primeiro ele recebe a defesa prévia, depois ele recebe a petição inicial, ou seja, ele começa o processo, aí a parte vai apresentar a sua contestação. A ausência de notificação do réu para a defesa prévia gera alguma nulidade? Não, não gera, viu, gente? Não gera. Não gera nulidade, e se ela, para ser gerada essa nulidade, tem que ser comprovada, tá? Essa é a regra do pas nullité sars greffe. Pas nullité sars greffe, ou seja, só posso declarar uma nulidade se realmente eu comprovar que ela vai causar um prejuízo, tá? Então, se ele não foi notificado da defesa prévia, não vai gerar nulidade processual se não for comprovado realmente esse prejuízo. Nas ações de improbidade administrativa, não há litisconsorte passivo necessário entre o agente público e terceiros beneficiários com o ato impróprio. Correto. Ok? Não é necessariamente obrigatório, se tem a história de um réu, de um terceiro participante, não é necessariamente obrigado eu ter que propor ação contra os dois. Eu posso propor só contra o agente público. Okay? Mas normalmente o Ministério Público põe a ação, coloca todo mundo no polo passivo da ação. Na contestação, pode ser apresentado excludente de licitude? Sim. O servidor público pode apresentar. Eu fui coagido a fazer esse ato. É possível.
Nas ações de improbidade administrativa, é admissível a utilização de prova emprestada? Sim, é possível, tá, gente? Uma prova que foi produzida lá no processo penal, eu empresto aqui para o processo administrativo, processo civil, sim. Caso o juiz identifique que no pedido existe apenas meros indícios do cometimento de atos enquadrados como improbidade administrativa, o juiz pode rejeitar em homenagem ao princípio do indúbio pro réu? Não, viu, gente? Se ele tiver, pelo contrário, a petição inicial da ação de improbidade administrativa deve ser recebida pelo juiz, pois na fase inicial rege-se o princípio do indúbio pro societate. É o contrário. Na fase inicial da denúncia, rege o princípio do dúbio pro societate. Ou seja, tem meros indícios. O que o juiz faz? Rejeita a denúncia? Não. Vamos começar. Vamos começar a ação civil. Vamos começar. Depois a gente resolve esse dano aí. Ok? Recebe aí a petição inicial. Porque nesse momento rege o princípio do indúbio pro societate. Gente, se eu falar denúncia, leia-se petição inicial, tá? Se eu falar aqui denúncia, leia-se petição inicial civil. Tá bom? Vamos combinar assim. Então, tem uma sequência. O acusado é notificado para manifestar no prazo de 30 por escrito. Depois disso, o juiz recebe a manifestação em 30 dias e decide de forma fundamentada, né, se recebe ou não a petição inicial. Recebida a petição inicial, aí sim o acusado será citado para apresentar a sua defesa, a contestação, e nesse meio tempo pode ser feito o acordo que eu falei para vocês lá atrás. E suspender por 90 dias, até 90 dias, interromper por 90 dias o procedimento. Ok? Da decisão que recebe, cabe agravo de instrumento. Vamos falar de recurso agora. Vamos falar de recursos agora. Né? Artigo 18, vai falar de a sentença que julgar procedente a ação civil pública, ação de reparação de dano ou decretar a perda de bens, havidos ilicitamente, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica prejudicada pelo ilícito. Então, a sentença vai tratar disso. Ela vai julgar procedente a ação civil de reparação de dano, ou decretar a perda de bens, determinará o pagamento ou a reversão dos bens, conforme o caso, em favor da pessoa jurídica que foi prejudicada pelo ilícito. A condenação por improbidade fica impossibilidade de concorrer. Aqui ele fica condenado por improbidade. O servidor fica a impossibilidade de concorrer a futuros cargos eletivos. Fica a ficha suja, essa sacada. Em termos práticos, torna inelegível esse sujeito, ou seja, aquele condenado por ato de improbidade administrativa, ok? E teve uma sentença em segunda instância, por ato doloso de improbidade. Gera uma inelegibilidade, ok? Sim, tá? Ele gera ele é sujeito a um ato ele fica inelegível pelo prazo de 8 anos, tá? Beleza? Então, a sentença do ato de improbidade gera a inelegibilidade do sujeito. Ele fica ficha suja. O magistrado está obrigado a aplicar cumulativamente todas as penas? Não, não está obrigado, tá? Ele exerce uma discricionariedade e ele pode aplicar da forma que ele bem melhor entender. Quando ocorre o exame necessário invertido, a sentença que concluir pela carência ou pela improcedência de ação de improbidade administrativa está sujeita a um reexame necessário. Ou seja, se o juiz falar assim, essa sentença aqui, na decisão final, ele fala assim, julgo absolvo o réu, julgo improcedente a ação de improbidade. Obrigatoriamente, o juiz vai ter que remeter esse processo para o tribunal. Tem que ser feito um reexame. Que nesse caso é o chamado reexame necessário invertido. Por que é reexame necessário invertido? Porque normalmente o reexame necessário é quando o juiz confere uma sentença contra o Estado. Se ele conferir uma sentença contra o Estado, obrigatoriamente essa decisão tem que subir para o Tribunal de Justiça. Obrigatoriamente. É chamado reexame necessário, para dar efetividade à decisão do juiz. Será reexame necessário invertido quando ele julgar, ao contrário, ele julgar improcedente a ação. Ele achar que realmente o sujeito não teve culpa. Nesse caso, obrigatoriamente tem que subir essa decisão para a instância superior. É invertido por caso que houve uma sentença de improcedência. Quando é exame necessário, é quando há uma sentença procedente. E aí sobe o Tribunal de Justiça. Quando é invertida, é quando a sentença é improcedente. Ele julgou improcedente, absolveu o agente público, mas obrigatoriamente tem que ser revisto pelo tribunal. Quando ocorre a efetiva suspensão de direitos políticos,
a perda de cargo e a perda do cargo, né? Ocorre somente com o trânsito julgado. Suspensão de direito político e a perda de cargo só com o trânsito julgado, tá? Admite-se, lembra que a perda de cargo pode ser dada também por uma sentença, por uma decisão administrativa, tá? Admite-se que a autoridade administrativa ou o juiz, no interesse da investigação, determine o afastamento temporário do agente público? Sim, é possível, tá? É possível o afastamento cautelar do agente público do seu cargo, conforme a 8429 de 92, é uma medida excepcional que pode perdurar até 180 dias. O Ministério Público Estadual possui legitimidade para atuar como parte no STJ, nas ações de probidade administrativas, reservando-se ao Ministério Público Federal a atuação como fiscal da lei? É possível, viu? É possível. Bom, recursos cabíveis na improbidade. A sentença que rejeita a inicial da ação de improbidade, a apelação de 15 dias. Normalmente o promotor de justiça propôs, o juiz rejeitou, o promotor vai ter 15 dias através do recurso de apelação. Decisão que recebe a inicial de improbidade. Aí normalmente o advogado de defesa que vai entrar com o chamado agravo do instrumento no prazo de 15 dias. Decisão que recebe a inicial contra alguns réus e rejeita para os demais agravo de instrumento também, tá? A apelação e o agravo de instrumento hoje possuem um prazo de 15 dias conforme o novo CPC, tá? Caso o autor da ação de improbidade interponha apelação em vez de agravo de instrumento, ela pode ser recebida? Sim, desde que seja no mesmo prazo. Eles chamam isso de princípio da fungibilidade. A revisão da dosimetria das sanções aplicada na ação de improbidade administrativa implica o reexame do conjunto fático probatório? Não, nós já falamos isso lá atrás. É possível que o tribunal analise, reveja a proporcionalidade da pena, sem que isso enseja revisão de fatos. Beleza? Imagine uma situação. Determinado município celebrou um convênio com a União, recebendo recursos federais que deveriam ser investidos em projetos de interesse social. Por exemplo, do Covid. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União instaurou um procedimento de tomada de contas especial para fiscalizar o convênio. Porque, como a verba federal, então o Tribunal de Contas que entra na jogada. E conclui que João, prefeito do município, à época responsável pelo pacto, utilizou de forma incorreta os recursos, causando prejuízo ao erário. Razão pela qual aplicou a multa ao administrador, além de determinar que ele faça o ressarcimento da verba pública. De posse do acordo do Tribunal de Contas da União, o Procurador da República ajuizou uma ação de improbidade contra o prefeito, alegando que ele, ao não aplicar corretamente as verbas do convênio, praticou ato de improbidade. Vocês estão comigo? Estão entendendo? Beleza? Nos termos do artigo 10 da Lei de Improbidade. O juiz federal julgou procedente e condenou o prefeito aplicando a seguinte sanção. Primeiro, ressarcimento integral do dano. Segundo, suspensão de direitos políticos por 5 anos. Terceiro, proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário pelo prazo de 5 anos. Beleza? Tranquilo. O prefeito recorreu contra a decisão, argumentando que foi vítima de bis e idem. Sabe por quê? Ele foi condenado 2 vezes a ressarcir o dano. Uma pelo Tribunal de Contas e agora pelo Poder Judiciário. Dessa forma, a defesa pediu que fosse excluída a sanção do juiz de ressarcimento integral do dano. Isso chegou até o STJ. E aí? O prefeito tem razão? O STJ disse não. Ele disse o seguinte, olha, me desculpa, prefeito, mas as instâncias administrativa, leia-se, Tribunal de Contas da União, e judicial, não se confundem. Cada uma tem o seu regime independente. Então, você pode realmente sofrer uma dupla punição tranquilamente. Mas, pensa comigo, o administrador pagará 2 vezes o ressarcimento? Nesse caso, haverá um enriquecimento sem causa do poder público. Você não pensa comigo? O poder público vai ganhar 2 vezes. E aí? Não há um enriquecimento ilícito do Estado, do poder público, do município que vai ganhar 2 vezes, do prefeito, uma pelo Tribunal de Contas que ele pagou e depois pela Justiça que ele pagou? O STJ disse que não. Afirmou que no momento do segundo pagamento deverá ser feito o abatimento do valor que foi pago na primeira execução.
que foi movida. O que não se permite é a constrição de patrimônio além do efetivo prejuízo apurado. Assim, é possível a formação de 2 títulos executivos, devendo ser observada a devida dedução do valor da obrigação que primeiramente foi executada no momento da execução do título remanescente. Ou seja, quer dizer que o prefeito pelo menos vai ter a oportunidade de, olha, eu já paguei lá 1 milhão lá no Tribunal de Contas, então eu fui condenado contra aqui pela Justiça 2 milhões, então abate aí pelo menos 1 milhão. O abatimento será possível. Mas não configura bis idem, tá? Não configura bis idem. Disposições penais. Eu tenho um crime que é estabelecido na Lei de Improbidade, que é o artigo 19. Fala assim: constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Gente, a pena é de detenção de 6 a 10 meses e multa. Parágrafo único. Além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Bacana. Gente, é o único crime da lei de improbidade. Então toma cuidado, tá? Se alguém falar de outro crime, tá errado. O que é isso? É uma forma, digamos assim, de calúnia. Na verdade, não é calúnia, é uma denunciação caluniosa, né? É uma forma especial de denunciação caluniosa daqui da lei. Então, quer dizer que a pessoa move o Estado todo para poder analisar, e quando vê, é mentira que o cara está propondo só para prejudicar a vida do sujeito. Nesse caso, é uma forma especial de denunciação caluniosa e o sujeito vai responder criminalmente por isso. Beleza? O artigo 20 nos traz o seguinte: a perda da função pública e a suspensão de direitos políticos, eu já falei isso lá atrás, só com o trânsito julgado. Tá? Isso aqui cai em prova. Esse 20 pode grifar que cai muito em prova. A autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento, nós já falamos isso, né? No exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração. Nós vimos lá que a jurisprudência fala de um prazo de 180 dias, né? Até 180 dias. Artigo 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe da efetiva ocorrência do dano ou ao patrimônio público, salvo quanto à pena de ressarcimento. Então, fora a pena de ressarcimento, não é necessário comprovar o prejuízo. Isso nós já falamos na aula passada, né? Da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão do controle interno ou de Tribunal de Contas de Conselho. Então, não preciso esperar essa aprovação, que houve a repúdio, para comprovar que realmente tem que ser realizado a punição. Tem que esperar primeiro a punição administrativa do Tribunal de Contas. Não precisa. Não precisa para que exista a punição pela LIA. Ok? Parágrafo 2º, artigo 22, melhor dizendo. Para apurar qualquer ilícito previsto na lei, o Ministério Público de ofício ou a requerimento da autoridade administrativa ou mediante representação formulada de acordo com o disposto no artigo 14, poderá instaurar o inquérito policial ou procedimento administrativo competente. Prescrição. Quando é que prescreve? Prescrição é a perda do exercício de um direito pelo Estado. Então, o Estado tem o Estado tem um certo prazo. Se ele não correr atrás, perde o direito e aí as pessoas extingue o quê? A punição do improbo, né? Artigo 23 nos ensina o seguinte: as ações destinadas a levar a efeito as sanções previstas nessa lei podem ser propostas, deixa eu só afastar um pouquinho aqui, podem ser propostas, vamos lá, inciso 1, até 5 anos após o término do exercício do mandato de cargo em comissão ou em função em confiança, ou seja, o cara terminou o cargo, exercício do mandato, nasce a partir daí o prazo de 5 anos, então tem bastante tempo, tá? Exercício do mandato, o cara é prefeito, o primeiro ano, ok? Tem 4 anos de mandato. Então tem 4 anos para 4 anos. Olha só, 4 anos. Acabou 4 anos, ele saiu fora. Aí, a partir daí, nasce o prazo de 5. Então eu tenho 9 anos. Professor, se for reeleito, beleza. A prescrição só vai contar quando ele sair de vez. Ou seja, se ele ficar. Ele cometeu o ato no primeiro ano. Beleza, o promotor de justiça, tenho 4 anos para poder propor ação. Ele entrou com reeleição. Tenho mais 4. Acabou o mandato. Tenho 5 anos. Entendeu? Então eu tenho aí nessa brincadeira aí,
8, 9, 10, 11, 12, 13 anos para poder exercer o direito. Beleza? Beleza? Tranquilo? Que mais? Inciso 2. Dentro do prazo prescricional previsto na lei específica para as faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos casos do exercício do cargo efetivo ou emprego. Ou seja, existe um prazo prescricional realizado pela lei específica, que agora eu vou falar sobre isso. De novo, no inciso 3, até 5 anos da data da apresentação da administração pública da prestação de contas final. Eu fiz uma tabelinha aqui para ficar mais claro para vocês. Vamos lá. Prescrição nas ações de improbidade administrativa. Bom, se o ato de improbidade for imputado contra agente público, deixa eu descer aqui para ficar melhor a minha visão. Deixa eu descer aqui, beleza, agora fica melhor. Se o ato de improbidade for imputado contra agente público com vínculo temporário, ou seja, mandato de cargo em comissão ou função de confiança, o prazo para ajuizar a ação contra esse sujeito será de até 5 anos. Ok? Quando começa o prazo, professor? No primeiro dia após o fim do seu vínculo, ou seja, primeiro dia após o fim do mandato. Ok? Esse é o temporário. Encaixa-se aqui o comissionado, encaixa-se aqui o prefeito, o vereador, ou aqueles que exercem um mandato eletivo. E agora, o agente público com vínculo permanente, esse aqui é o servidor estável, tá? Ou empregado público ou cargo efetivo, o prazo e o início da contagem serão os mesmos que são previstos no Estatuto do Servidor para a prescrição de faltas disciplinares. Okay? Aí não sigo a lei de probidade, eu sigo o que está no Estatuto para a punição disciplinar dele. Por exemplo, na 8.112, que rege o servidor público estatutário federal, o prazo prescricional para a punição administrativa é 5 anos. Ou seja, para um ato de improbidade, eu também vou seguir o prazo de 5 anos, contados da data que o fato se tornou conhecido, salvo se a infração for também crime. Aí é uma outra conversa. Leis estaduais e municipais também podem trazer regras diferentes. Entendemos isso? Se for temporário, prazo de 5 anos a partir do momento em que ele saiu do vínculo. Se for permanente, eu vou olhar para o estatuto dele e aplicar o que o estatuto determina para a punição disciplinar. Beleza? Lembra que eu falei do prefeito? Como se conta o prazo prescricional em ação civil pública movida contra um prefeito reeleito? O prazo só se inicia após o término do segundo mandato, se ele for reeleito, ainda que tenha havido descontinuidade entre o primeiro e o segundo mandato, em razão à anulação do pleito eleitoral, com posse provisória do presidente da Câmara, com determinação da Justiça Eleitoral, antes da reeleição do prefeito em novas eleições convocadas. Vou te dar um exemplo. João é prefeito no período de janeiro de 2001 a 2004. É o primeiro mandato dele. Em 2002, ele praticou um ato de improbidade. Em outubro de 2004, ele concorreu para ser reeleito para um novo mandato, que seria um período de 2005 a 2008. Você está comigo? Beleza, vamos lá. Ocorre que não chegou a tomar posse, ele não chegou a tomar posse em 1º de janeiro de 2005, pois teve seu registro de candidatura cassado em virtude de condenação na Justiça Eleitoral. Ok? Tomou posse o presidente da Câmara. Veja, ele não tomou posse, então houve um delay. O TRE marcou nova eleição para o município e João foi novamente reeleito, tendo tomado posse em fevereiro de 2006. Desse modo, João ficou fora da prefeitura 1 ano e 1 mês, período no qual o município foi comandado pelo presidente da Câmara. Em 2008, acabou o seu segundo mandato de João. O prazo prescricional quanto à improbidade praticada em 2002 somente iniciou em dezembro de 2008 com o fim do término do segundo mandato, independentemente se ele ficou fora no meio do caminho aí por 1 ano e 1 mês. Esse é o entendimento do STJ. Maravilha. Professor, em caso de improbidade administrativa que envolva 2 ou mais réus, o prazo prescricional de 5 anos previsto no artigo 23, como deve ser contado? Deve ser contado de forma individual, viu, gente? Ocorrendo com o término do mandato, né,
ou cargo em comissão, sendo tal prazo computado de forma individual, mesmo na hipótese de concurso de agentes. Haja vista que a própria natureza subjetiva da pretensão sancionatória é do Instituto Intela. Então, eu analiso cada situação. Se é um prefeito, no final do seu mandato, se é um servidor estável, eu vou olhar para o seu estatuto. Tá? No caso dos terceiros particulares, qual o prazo profissional, professor? O particular não tem estatuto. E como que é analisado? O artigo 23, ele falhou, né? Ele não preveu para a prescrição para o terceiro, ou seja, particular. Diante disso, a doutrina esmagadora majoritária, ela fala o seguinte, defende que o prazo deverá ser o mesmo previsto para o agente público. Ou seja, se o cara cometeu no terceiro particular, cometeu com o prefeito, vai ter que esperar o fim do mandato para começar a contar o prazo de 5 anos. Se o cara é estatutário, eu vou olhar para o servidor, eu vou olhar para o estatuto do sujeito, e o mesmo prazo que eu vou aplicar para o agente, eu vou aplicar para o terceiro. Lembrando que eu não posso propor ação civil de improbidade somente contra o terceiro. Ok? Tem que ter junto ali o servidor. Bacana? Maravilha. Tem uma súmula 634 do STJ, que fala assim: ao particular, aplica-se o mesmo regime prescricional previsto na Lei de Improbidade Administrativa para o agente público. Beleza? Gente, importantíssimo. Existe uma hipótese de imprescritibilidade, tá? Qual é a hipótese que é imprescritível a ação de improbidade? A eventual prescrição das sanções decorrentes do ato de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto ao pleito de ressarcimento dos danos causados ao erário. O ressarcimento dos danos causados ao erário, isso daí é imprescritível. A perda de função pública pode até prescrever. A suspensão de direitos políticos pode até prescrever. Agora, ressarcimento ao dano causado ao erário é imprescritível, ok? O artigo 12 trouxe uma lista de combinações, né? Perda de bens, perda da função pública, suspensão de direitos políticos, multa, proibição de contratação contra o Estado e ressarcimento integral do horário, do dano. Uma das combinações que acima que é imprescritível é o ressarcimento integral do dano, ok? Tranquilo? Isso depende das leituras da parte final do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, né? Que fala lá, a lei estabelecerá os prazos prescricional para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não que cause prejuízo ao erário. Isso está no artigo 37, parágrafo 5º. Mas no finalzinho ele continua, vírgula, ressalvada as respectivas ações de ressarcimento. Ou seja, para essas ações é imprescritível. Vale ressaltar que o STF fez uma exigência a mais que não está explícita no 37, parágrafo 5º. O STF disse, olha, afirmou que somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento envolvendo o ato de improbidade praticadas dolosamente. Ok? Se tiver culpa, eu aplico a prescrição do 23, da LIA. Ok? Então, fechou. Será imprescritível as ações que visem o pedido de ressarcimento integral ao dano, desde que sejam o quê? Dolosas. Ok? Se for culposas, aí será prescritível. Isso foi firmado em 2018. Bom, há um ponto de interrupção da prescrição, né? Nas ações civis por ato de improbidade administrativa, o prazo prescricional é interrompido com um mero ajuizamento da ação de improbidade, dentro do prazo de 5 anos, contados a partir do término do exercício do mandato de cargo, comissão ou função pública, ainda que o citado do réu seja a citação seja efetiva após o prazo. Tá certo, é isso mesmo. Assim, a ação de improbidade foi ajuizada dentro do prazo prescricional. Bacana? Eventual demora na citação do réu não prejudica a pretensão condenatória, ou seja, fez no prazo de 5 anos, mas ele foi citado em 7 anos, 2 anos depois da proposta da ação. Mas eu pergunto, quando foi proposta, quando foi protocolado, estava dentro dos 5 dias? Sim, então fechou. Então fechou. Existe prescrição intercorrente? Tá? Não, a doutrina entende que não. Se depois de ajuizada a ação, a sentença demorar mais de 5 anos. Ah, bom, se
eu tenho 5 anos para propor a ação. Se eu entrei com a ação, ela demorou mais de 5 anos, então também prescreveu? Não, não tem essa prescrição intercorrente. Ok? E o artigo 15 traz a comissão processante, né, dará conhecimento ao Ministério Público, Tribunal de Contas, da existência do procedimento administrativo, e o Ministério Público poderá designar um representante especial para acompanhar a ação. Tá? Havendo fundados indícios de responsabilidade, a comissão representará ao Ministério Público ou à Procuradoria. Esse aqui eu já li, né? Sequestro de bens ao terceiro segundo o dano. Né? O pedido de sequestro será processado conforme o Código de Processo Civil. Quando for o caso, será pedido, o pedido, né, incluirá a investigação, o exame e bloqueio de bens. Dá uma olhada ao final aqui na tabelinha. Vamos fechar a questão? A tabela nós já lemos, né? Lá no começo, lembra? Os verbos, perda de bens e funções, enriquecimento, prejuízo, tributário, só função, princípio, só função, ressarcimento erário, integral, tributário, não fala nada, suspensão de direitos políticos, enriquecimento, artigo 9º, 8 a 10 anos, artigo 10, 5 a 8 anos, tributário, artigo 10A, estou falando, 5 a 8 anos, princípios, artigo 11, 3 a 5 anos, multa civil para o enriquecimento, artigo 9º, 3 vezes o valor do que foi auferido. Prejuízo ao erário, 2 vezes o valor que foi auferido. Tributário, até 3 vezes o benefício, até o que foi auferido. Princípios, até 100 vezes o valor do salário, lembra, da remuneração do servidor. Proibição para contratar, artigo 9º, 10 anos. Artigo 10, 5 anos. Artigo 10A, não fala nada. Artigo 11, 3 anos. Conduta, todas são dolosas. A única que possibilita a conduta dolosa ou culposa é prejuízo do artigo 10, beleza? Agora sim vamos responder a questão que foi inicialmente proposta. A Lei de Probidade Administrativa elenca as penas aplicáveis àqueles que praticarem atos de improbidade. O agente público que, atentando contra os princípios, é o artigo 11, for condenado em ação de improbidade por ter deixado de praticar indevidamente ato de ofício, está sujeito à pena de suspensão de direito político, bacana, pelo período de 8 a 10 anos, não, 3 a 5 anos. Acabamos de falar aqui, ó, de 3 a 5 anos. Tá aqui, ó, 3 a 5 anos. Tá errado. Suspensão da função pública não é suspensão, é perda da função pública, ok? Perda da função. E é só a função que ele perde nos princípios. Ressarcimento integral ao dano, ainda que presumido. Não, tem que, se houver, tem que ser comprovado. Proibição contratar pelo prazo de 3 anos. Opa, tá aqui. Bateu, professor. Multa limitada a 20 vezes, não é 20, é até 100 vezes o salário do servidor, remuneração. Beleza? Agora, pessoal da mentoria, missão 10 questões, fazer as 10 questões, colocar no gabarito, mandar a fotinha para o professor para a gente analisar se está tudo certo. Aos alunos que estão nos assistindo, até a próxima, se Deus quiser, e ele sempre quer, e vocês sempre serão bem-vindos aqui no nosso canal. Um abraço. Tchau, tchau.